importante que as pessoas que estão na operação, e eu acho que eu ouvi várias pessoas aqui nessa mesa, nos podcasts anteriores, falando, é muito importante as pessoas que trabalham na sua cozinha terem conhecimento desses indicadores. Elas sabem que elas usarem menos detergente vai impactar no resultado final e a caixinha delas eventualmente vai melhorar. Elas sabem que se elas desperdiçarem menos embalagem, vai melhorar o resultado dela. Boa noite, pessoal. Bem-vindos para mais um podcast da Brasel, número 7, conforme já me passaram a cola. É um prazer poder estar aqui com vocês a cada 15 dias, semana sim, semana não. A gente está aqui trazendo conteúdo, trazendo informação relevante e principalmente trazendo soluções para dores que os donos de bares e restaurantes enfrentam. Muitas vezes a gente tenta resolver as coisas na unha, né, sozinho, sem muito saber para onde ir. E o intuito desse podcast nosso é trazer informação, trazer gente que entende, para pelo menos ou ajudar o pessoal a solucionar o problema ou descobrir que tem um problema, porque muita gente ainda não sabe nem que poderia solucionar, o que tinha posição de melhoria. Então, se a gente conseguir te instigar a parar para pensar no teu restaurante, no teu bar, entender o assunto que a gente está trazendo hoje, e hoje a gente está trazendo uma coisa que a gente acaba deixando para depois, e quando vai fazer depois dá um baita de um trabalho, que é organizar a cozinha, organizar fluxo, organizar toda a parte operacional, quando depois que a gente pediu para o arquiteto fazer o restaurante, desenhar, ou a casa que a gente já entrou, que tem um pilar no meio do caminho, etc., que a gente para e pensa, pô, peraí, eu poderia estar tendo um resultado muito melhor e não tem. Então vai ser um prazer trazer aqui para conversar com vocês, com a gente, a Natália Cifuentes. A Natália, kitchen designer, graduada em administração hoteleira, estava me contando aí que veio de Minas para cá para começar a desenhar fluxos de cozinha, aprendeu arquitetura, hoje você é arquiteta também? Não, eu especializei em desenho técnico. Desenho técnico de arquitetura para conseguir resolver este problema. É o arquiteto que não entende de restaurante e a gente trazer para o desenho do nosso negócio o conhecimento de restaurante. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui. Conta um pouco pra gente, a gente tem uma temática aqui do nosso encontro, do nosso podcast, eu estou até falando de encontro de negócios aqui já, que por sinal a gente vai ter, né? Ferrete, logo na sequência, semana que vem tem Ferrete aqui falando um pouco de gestão de pessoas no encontro de negócios. Mestre. 28 de maio, fenômeno, adoro ele. E a gente vai falar um pouco aí de reinventando cozinhas para o resultado, para o lucro. Ninguém pensa na cozinha, né? É o que sobra. O salão fica lindo. O salão fica lindo, mas pensa no assento, na luminária. E a cozinha é que faz a comida, né? Para poder ser vendida. Então... É onde dá os gargalos. É onde dá os gargalos e a gente não para pensar que a cozinha é o maior centro de custo também, né? Onde a gente paga a maior conta de luz. Se a gente dividisse, se a gente tivesse o hábito, né, de separar o relógio da cozinha e do salão... É verdade, não tinha pensado nisso. Você tem que criar centros de custo, né? Vamos falar de números, porque assim, eu gosto de tocar sempre com o empresariado que eu acho que o empresário... É um trabalho muito chato convencer o empresário de que ele precisa estudar o layout dele. Ah, faz sentido. Como é que acontece geralmente? Como você falou, eu sou hoteleira de formação. E eu descobri a minha profissão sentindo na pele a dor. Porque eu chegava em novas cozinhas de hotéis e descobria cozinhas novinhas, equipadas, geralmente com equipamentos domésticos em grande quantidade, equipamentos grandes e em múltipla quantidade e que não tinham fluxo. Que você precisava transitar, dar mais do que um passo para poder fazer as coisas. E a gente nunca para pensar, por menor que seja a nossa operação, seja um boteco, seja operando em casa, né? Porque muita gente agora na pandemia, desde a pandemia começou a operar, né, pequeno, em cozinhas fechadas, em dark kitchens, até operações grandes em indústrias e hospitais, é uma indústria. A partir do momento que a gente manipula alimento para comercializar, a gente tem que pensar que a gente é uma indústria. A gente precisa ter processos, né? A gente fala do procedimento operacional padrão, os POPs, né?
são processos. Eu gosto muito de citar aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Clássico. E tem uma cozinha aqui no Brasil que ela exemplifica, todo mundo fala, meu Deus, como é que ele cozinha nessa cozinha desse tamanho? A cozinha do Dom, eu não sei quem já teve a curiosidade, né? Teve a oportunidade de ir ou a curiosidade de ver uma foto, é uma linha minúscula, talvez o tamanho dessa bancada aqui seja a cozinha, e cada um no seu quadrado. Tudo bem, você tem o pré-preparo, que é numa cozinha maior, mas na hora da saída do serviço, tudo tem que estar à mão. Que é onde o fluxo pega, que tá tantos pratos para sair, mesa grande que entrou, delivery que tá no meio do caminho. Sai, se não marcha e sai, você tá nadando. Se a coisa não tá na sua mão, você tá nadando. E isso é fluxo. Isso é. Aí, quando contratam, né? Geralmente, como é que é a contratação de um projeto de cozinha? Eu alugo o espaço. Isso é o que acontece. Normalmente eu alugo o espaço, compro o ponto, não sei. Chamo o arquiteto, pensa na identidade visual, faz o conceito lindo, maravilhoso. Sobrou aqui vai ser a cozinha. Fabricante de equipamento. Hoje eu trabalho na Tupema, né? Hoje eu chefio o setor de projetos da Tupema. Perguntar isso. Normalmente, assim, quem que vai ser o fornecedor? Chama lá para desenhar a cozinha com a gente. Chama o fornecedor. E assim, o fornecedor, eu hoje, dentro de uma empresa de cozinhas, hoje eu enxergo como é que é a produção lá dentro. O fornecedor de cozinha, ele vai fazer um layout baseado nos equipamentos dele para poder vender, né? E muitas vezes o cara já vem com o aparato dele de uma outra operação, ele quer usar, ou então aquele fornecedor talvez não tenha todas as soluções e vai buscar outras revendas, tanto que hoje a maioria dos fabricantes aqui no Brasil também funcionam como distribuidores de outras marcas, né? Sim. Mas quando a gente pensa num projeto de cozinha, ele nada mais é do que uma fotografia do seu plano de negócios. Tá, interessante. E como é que eu te exemplifico isso? A primeira coisa que geralmente me perguntam quando eu chego num ponto, vem cá ver o ponto para poder fazer o projeto da cozinha. Natália, quantas pessoas cabem nesse salão? Aonde está o erro dessa pergunta, meu Deus? Quanto que eu consigo produzir para atender as pessoas do salão? O cara me alugou um ponto. A gente parte do pressuposto que quem fez um plano de negócios já tem um ticket médio e já sabe qual que é o ponto de equilíbrio dele. Quantas pessoas eu vou atender, qual que é o ticket médio que eu vou ter. Ele tem que ter alugado Ou ponto. seja, imagina um faturamento para começar meu negócio, meu business plan. Para ele alugar um ponto, ele já tem que saber quantos lugares ele tem que ter naquele salão. E não o contrário, não sou eu que tenho que dizer para ele. E quantas refeições vai ter que fazer para fechar a conta. Exato. Então, o cara que fez o plano de negócio, ele já chega para mim com esse briefing. Então, quando eu dou aula para os novos arquitetos, ou os arquitetos que têm interesse de vir para o mercado, né, de alimentação, que é uma constante, né, a gente tem sempre trabalho. Tanto que tem muita gente vindo para arquitetura comercial de food service. Porque é uma coisa que está sempre girando. Aí faz uma diferença gigante no final do mês. Embora online é surreal. E as pessoas só enxergam isso depois que tem a primeira tour. Mas a gente está falando de algumas coisas aqui. Então, falando de plano de negócios, que acho que vale um outro podcast inteiro. Mas aquele, cara, se você fez uma continha lá no seu plano de negócio, vou ter que fazer 50 refeições no almoço, meu ticket médio vai ser de R$100, vou ter tantos dias trabalhado por mês, então vou faturar tanto, aí eu vou começar a fazer essa conta de trás para frente para ver mão de obra. Se você não parou para pensar em como vai ser sua cozinha, você não sabe se vai conseguir atender essa quantidade de pratos para entregar, e você não sabe se o business plan vai ficar em pé. Exatamente. E aí vem outra coisa. E isso no primeiro encontro com a pessoa para poder começar um projeto de cozinha. Eu pergunto, e a logística de abastecimento? Você já estudou seus fornecedores? Você está planejando receber quantas vezes por semana? Isso vai determinar o quê? O tamanho do estoque, câmara fria. Gente, estoque é metro quadrado parado. É metro quadrado improdutivo. E se eu tenho estoque parado, impacta no meu CMV. Isso Capital de giro. Nós estamos falando de um desenho de uma cozinha. Quando eu falo que o desenho da cozinha nada mais é do que a personificação de todos os números do plano de negócio,
Porque ali eu vou determinar qual que é o tamanho do meu estoque, então eu vou determinar qual que é a minha logística de abastecimento, de entrada e a minha distribuição também. Quantas entregas eu vou ter por semana? Quantos turnos eu vou fazer de produção? Ah, Natália, eu preciso fazer essa cozinha funcionar em X metros quadrados. Ela tem que ser pequena. Ok. Então a gente vai o quê? Investir em tecnologia e vai investir em turnos de trabalho. Eu vou ter que ter muito mais tecnologia aplicada para em menos metros quadrados eu conseguir produzir e ter flexibilidade técnicas e tudo mais. E vou ter que ter turnos. Muita gente que sofreu aí, né, na adequação, na readequação da operação pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, que quem começou a trabalhar com delivery ali na pandemia não conseguiu sair do delivery, porque o delivery é uma realidade, ficou, se instalou e hoje é o quê? 40% ainda do faturamento dos negócios. Teve que adequar a operação da cozinha. E muita gente chegava para mim, Natália, eu alugo uma dark kitchen, então agora que eu voltei com 100% da ocupação do salão, você usa 24 horas do seu... Mas tá cozinhando? Pré-preparo, gente, é uma coisa que você tem que ter uma pessoa muito qualificada, tranquilidade e espaço físico. Eu falo que tem o Benedito aqui, né? Eu falo que os cozinheiros de pré-preparo é para ficar escutando música clássica, lá, porcionamento, seguir padrão, ficha técnica, embalagem, armazenagem. O cara tem que ter a paz do Senhor para poder fazer o pré-preparo dele, higienizar, porcionar, etiquetar, deixar tudo pronto para a praça. E na praça é o corre. É a galera do sangue nos olhos. Exatamente. Então, assim, se você tem um turno de pré-preparo, de recebimento tranquilo na madrugada, claro, você vai ter que ter gente de confiança. Você vai ter que ter uma boa liderança ali. Você corre, você consegue mudar o seu ambiente físico para a operação, para a hora do serviço, e que, assim, reflete demais. Você está usando 100%, você está sendo eficiente. O que é ser eficiente? Todo o seu custo de investimento de CAPEX está sendo utilizado duas vezes, não uma vez só. Exatamente. Então, assim, você tem 100% de aproveitamento de tudo que você investiu. Você está usando, comprei aquele forno combinado maravilhoso. Você está usando seu forno combinado para pré-preparo maravilhosamente. Você está com a sua pré-cocção toda pronta. Você só vai finalizar. Né? Então, assim, o você pensar no seu ambiente físico de uma maneira que você tire tudo o que você pode. É o conceito de eficiência. Otimiza a utilização dele. O que é o conceito de eficiência? No dicionário, é você fazer mais ou melhor com cada vez menos recurso com o que você tem. Exatamente. Né? Então, assim, eu tô tirando tudo do ambiente físico, eu sei usar os meus equipamentos ao máximo, eu sei fazer uma manutenção preventiva dos meus equipamentos para que eles me deem o máximo. As minhas pessoas são capacitadas a utilizarem tecnologia. Muita gente tem medo de capacitar os funcionários a usar aquele ambiente físico e aqueles utensílios. Gente, a gente tem uma equipe, eu converso muito com o Ferretti, a gente falou do Ferretti, a gente deu uma palestra, acho que foi no Mesa Tendências, falando sobre ambiente físico e processos, né? Por que a gente... Hoje, gente, a gente na cozinha, a gente tem piso salarial. A gente tem muitas pessoas fazendo atividades mecânicas. Rala, pica e corta. As pessoas falam, um processador de alimentos é caro. Não é caro, gente. Vamos fazer conta. Indução. Não, Natália, mas indução é muito caro. As pessoas não param para fazer uma conta. Indução. Chama aberta. A chama aberta, eu dissipo 60% do calor emitido pelo fogo, ele vai para o ambiente, 40% vai para o alimento. Então, se eu estou com aquela chama aberta, aquele monte de boca de fogo, me dá pânico quando eu vejo cozinha com 8 bocas de fogão. Aquele monte de fogão. Você está jogando no ambiente. Se você está jogando no ambiente, você está aproveitando só 40%, outros 60%, você está jogando no lixo, do gás. Né? Porque o gás é mais barato. Vamos fazer conta. Se eu tenho 1 litro de água numa boca de indução, que é transferência térmica através de magnetismo, né? Tanto que você tem algumas panelas só que funcionam na indução, eu fervo 1 litro de água em 50 segundos, 1 minuto.
A mesma quantidade de água na mesma panela numa chama aberta, 2 minutos e meio. Eu ganho tempo de preparo, eu preciso de menos bocas de fogão para poder fazer aquela mesma atividade. E a conta que a gente não faz é da exaustão. Quando eu faço dimensionamento de exaustão numa cozinha, a gente calcula sobre a quantidade de equipamentos e de caloria produzida. Se eu estou jogando na indução... da caloria você não está jogando para fora mais, para ser... Eu estou calculando... Teoricamente a cozinha vai ficar mais agradável, não vai ficar aquele calor infernal na cozinha. E assim, tem um dado que a gente até brinca. A primeira coisa que eu pergunto numa sala de aula... Não pode escutando isso, ele vai falar querer trocar todas as bocas de fogão. Então, quando eu dou aula para donos de restaurantes, que eu dou muita aula para arquiteto, mas eu dou aula para donos de restaurantes também, na hora de planejar, né, esse ambiente. Qual que é a temperatura, pela lei, pela norma, que tem que estar uma cozinha em funcionamento? Muito sei te responder. Não, chuta. Você vai chutar. Ambiente? É, a cozinha. O ambiente da cozinha, funcionando. Fritadeira, chapa, fogão, tudo. Que é permitido. Um calor do cão deve ser uns 30, uns 20 e poucos graus, 26 graus. Pela norma, não existe. Aí é que é a pegadinha. Não existe uma lei específica para a cozinha. Pelo Ministério do Trabalho, o ambiente físico tem que estar a 23,7 graus, 24 graus. Mas reportando 2 graus, né? Também faz uma diferença. Né? 24 graus. Que cozinha, em sã consciência, tá em 24 graus? E depende muito, se tá perto do fogão, cara, tá super alto. Então, assim, O Ministério do Trabalho não escute isso. Qualquer funcionário de cozinha que vai no Ministério do Trabalho já ganha passagem de salubridade. Qualquer um. É causa ganha. É causa ganha. Porque a gente não... A nossa norma, gente, aí a gente vai falar de história, né? Como é que tem evoluído, né? Que era uma das pautas para hoje. Como é que tem evoluído as cozinhas? A nossa legislação aqui no Brasil, da Vigilância Sanitária, RDC 216, ela é baseada na legislação de 1970 americana. A gente não contempla novas tecnologias, a gente não fala de cook and chill, a gente não fala de interromper uma cocção ali no meio do processo para poder finalizar depois, claro que da maneira correta, sim, com temperaturas corretas, com os equipamentos corretos. Mas a gente fala de uma legislação extremamente sanitarista, que a legislação americana é muito pasteurizada, quando a nossa cultura gastronômica ela é europeia, africana e indígena. Então a gente trabalha com leite cru, aquela guerra, né? A charcutaria, os queijos que não puderam atravessar, Rock in Rio, que houve todo aquele burburinho. A gente tem uma legislação que é completamente fora da nossa realidade. E aí, quando vem advento, Copa do Mundo, Olimpíadas, vem as grandes concessionárias, né, para poder fazer a alimentação daquele contingente de pessoas e fala, mas peraí, não tem, a gente não pode resfriar a comida e consumir daqui 5 dias, daqui 7 dias, de maneira segura, como é no mundo inteiro? Códex alimentários, né? Não, então, não está previsto na nossa legislação. Então, a gente tem aí, em 2014, uma nota técnica na legislação do Rio de Janeiro, por causa aonde fala de cook and chill, de resfriamento, pela primeira vez. Poxa, sério, eu não sabia disso. E ainda veio por causa dos queijos. Não, e veio por causa das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Cara, que é possível se produzir no... O Ferretti estava me contando da cozinha do Rock in Rio. Exato! Possível, acho que era 5 mil lugares. Num dos restaurantes tinha 5 mil lugares, 4 mil lugares. Eu fui cair na seara de grandes eventos, foi ali em torno de 2009, junto com a Roberta Sudbrack. Ela me chamou, ela foi curadora de um evento no Rio, com a ONU, e ela me chamou para montar a cozinha junto com ela. Uma cozinha que, assim, de alta tecnologia, montar uma cozinha linda, maravilhosa, perfeita, que ia ser destruída em 15 dias. Que era toda feita em andaime. Então, assim, projetei com os arquitetos da ONU e tudo mais, aquela coisa maravilhosa. E foi aí que eu fui entender, né? Quando a gente está falando de grandes eventos, e você tem muitos políticos juntos, você não pode trabalhar com gás, você tem que trabalhar só com eletricidade.
E aí você vai vendo as especificidades de cada coisa, né? Quando você vai trabalhar com prédio tombado, né? Hoje eu estou trabalhando numa obra de um prédio tombado. Então, assim, existem especificidades da operação de cozinha que quando se aplicam a prédios específicos, né? Quando a gente está falando de centro de cidade, a gente está vendo a reocupação aí do centro de São Paulo, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, mas a nossa legislação ainda não acompanha. Então, assim, a gente teve uma revisão em 2018 da norma técnica de exaustão para cozinhas, e que foi uma legislação que demorou aí uns 5, 6 anos, conheço as pessoas que estavam envolvidas aí nessa revisão da legislação, mas hoje a legislação dentro de cozinha que está mais atualizada é a de exaustão e de segurança em relação, né, projeto de bombeiros, que a gente fala de novas tecnologias de exaustão, e que as pessoas, né, hoje a gente está falando, todo mundo quer usar os broilers a carvão dentro das cozinhas, está nessa moda aí agora, e precisa de um projeto específico para você usar forno a lenha ou a carvão dentro de operação de cozinha. Você tem que ter uma exaustão própria para isso. Você não pode misturar com a sua outra coifa, pela lei, porque você tem um risco de explosão dentro da sua cozinha. E não pode. E as pessoas, todo mundo quer ter um Josper, todo mundo quer ter um broiler a carvão, um forno a lenha agora, né? Todo mundo tá voltando ao fogo e tudo mais. Veio esse advento aí nos últimos 6, 8 anos, e todo mundo quer ter isso agora. Só que, você tem espaço para mais um duto? Porque acho que é só mais uma coisa conectada. Não, você precisa de um duto exclusivo para combustível sólido. Você tem espaço para isso? Você tem espaço para mais um motor? Você tem a capacidade financeira de ter mais essa exaustão? Você vai precisar fazer uma adequação no seu imóvel, né? E aí você vai mexer com shopping, operação de shopping, né? Que é mais complicado ainda, projeto de exaustão. Então, tudo isso impacta e tudo isso reflete em custo. Sim. Com certeza. Vou voltar um pouquinho aqui, a gente estava falando de... Estamos ficando assustado aqui com a legislação trabalhista. Vá. Mas, e segurança, né, do trabalho. Mas vamos voltar um pouco. Que muita gente também, a gente está falando um pouquinho de plano de negócio, pensar a cozinha e não pensar só a fachada, né? Muita gente vem, eu gosto de cozinhar, aí a fachada vai ficar bonita. Aí vai para os lugares, depois chega na cozinha. Mas tem uma questão também do cardápio, né? Sim. Se você não pensar no seu cardápio, qualquer cozinha funciona ou qualquer cozinha não funciona. Então, por exemplo, se você tiver tipologia do teu cardápio, define a tua cozinha. Sim, definitivamente. Então, assim, o briefing Qual que seria o passo a passo? Então, vou montar o meu plano de negócio e preciso levar o teu conhecimento para dentro do meu business plan. Qual que seria o passo a passo? Primeira coisa, já temos aí quantas pessoas eu tenho que atender, né? E isso vai definir o tamanho do imóvel. Consequentemente, a gente consegue já calcular o tamanho do back of house, né? Que a gente chama do back e do front, né? O back of house vai ser não só cozinha, mas também vestiário, estoque, área para lixo, né? A área dos resíduos hoje... Recepção de mercadoria. A maior parte dos restaurantes não tem direito. Não tem. Aí recebe tudo mais ou menos, não pesa, aí a compra veio errado do que deveria ter vindo. E aí nós vamos chegando aí, porque do início, da recepção, o erro do dono do restaurante é achar que o produto final que ele gera é o prato que ele serve para o cliente. O produto final do restaurante é o resíduo que ele gera. Porque ele ainda tem um custo com o resíduo. Seja para manter o seu resíduo refrigerado, que a norma exige, seja para você tirar esse resíduo da sua operação. Em algumas cidades você paga por isso, outras, né, coletam isso, mas o resíduo ele é um custo na operação e raramente as pessoas contemplam ele no plano de negócio. Muito difícil. Muito difícil. E o lixo é um problema dentro de uma operação. Sim. É um problema. Então, primeiro passo. Temos ali definido qual que é o tamanho, quantas pessoas eu tenho que atender. Geralmente, o back of house ele vai representar 40% do tamanho do imóvel. Mesmo com turno? Mesmo com turno. Então, eu poderia ter, por exemplo, uma cozinha de produção em turno invertido, se o meu imóvel é pequeno. Se o seu imóvel é pequeno, mesmo assim seria os 40%, ou um cara com... Eu fico impressionado, por exemplo, Jobi. Você conhece o Jobi no Rio de Janeiro? Conheço. Cara, eu não sei como que sai tanta comida daquele lugar. É impressionante aquele negócio. E todo mundo que eu levei agora o presidente da Brasil de Campinas, o André Candrava, para conhecer lá. Tem 3 restaurantes, o bar mais tradicional de Campinas.
Ele ficou abismado, falou, é impossível sair daquela cozinhazinha pequenininha, aquele monte, o cardápio super extenso, Você etc. tem uma cozinha minúscula, qual que vai ser o segredo dela? A logística de abastecimento. Você vai ter que receber insumo todo dia. Porque o cara que faz turno, invariavelmente, ele pode ter uma cozinha menor, mas ele vai ter que ter estocagem de produto pronto, manipulado já. Já, os produtos processados todos já feitos, Exato. entregues para hora que começar Então, o assim, serviço. O cara fala, não, vou precisar ter menos equipamento de cozinha se eu tenho um turno só de produção. Tá, mas você vai ter que ter geladeira. Você vai ter que ter estocagem de produto manipulado. Então, assim, o 40% ele é um número que a gente começa por ele. Um arredondamento aí. Vou precisar apertar? A gente vai apertar. Mas a gente vai, de algum lugar, mas você vai, eu quero fazer uma entrega por semana, você vai ter um espaço maior. Posso fazer 2 por semana, você pode ter um espaço menor. Então, todas essas equalizações você vai fazer. Em grandes centros é muito fácil você ter uma cozinha pequena. Você tem o seu fornecedor que entrega com mais frequência. Exato. Né? Mas aí bate o final de semana. Gente, contingência de estoque, de insumo, você tem que ter de 3 dias. Até mesmo se a gente tá falando de um grande centro. Porque o cara não vai te entregar nem sábado nem domingo. Ou se emendou um feriado, então, final de semana estourou. Ou se emendou um feriado. Ou teve uma dor de barriga, uma paralisação, que acontece, né? Nos últimos anos, quantas a gente teve? Ou então só um vento ao contrário ali no Bar de Pinheiros, que é onde está concentrado, né? As grandes operações. Só para um vento ao contrário ali, acaba a luz 16 horas, 28 horas. O cara tá bem. O que é hoje? Uma semana? Seriam 3 dias. 3 dias no mínimo. Não dá. Eu não posso pedir em sã consciência que o cara tenha uma semana de contingência de insumo. Mas para São Paulo, né? Por exemplo, aqui no interior, você depende, por exemplo. Não, Campinas, você tá. Não, mas, por exemplo, a entrega de frutos do mar de Santos, 2 vezes por semana. Ok. Tem algumas entregas, cara, vem uma vez por semana e a gente tá em Campinas, que é do lado de São Paulo. A hora que você vai pro interior, e a gente tava agora... Não, quando você vai pro interior, Não, eu fui pra Amapá. Pra Macapá. Eu falei, cara, nossa, o cara tem gente que vem de avião, física, mala, passa no Mercadão e volta de avião. Isso é pra levar comida, castanha, não sei o que, macadâmia, um monte de coisa. É muito doideira. Mas é exatamente isso. Então, assim, em grandes centros é fácil a gente ter uma cozinha pequena. Na hora que a gente vai pro interior, a gente precisa de estocagem. Então, assim, o seu back of house ele vai aumentar. Uma média 40% de back. Cozinha e back. 60% de salão. 60% de salão. E aí só, né? E aí a gente vai entrando em numerinhos. A gente tem alguns números que a gente usa como para começo de cálculo, né? Então, assim, vamos lá, a gente dar um número aí para as pessoas começarem a pensar. Se eu conto 1,5 metro quadrado por pessoa sentada. Tá? Salão. Contando circulação. Aí eu não tô contando, uma área de adega, uma sala privada, caixa, não tô contando nada disso. Exclui todas as áreas. Exato, banheiro, não, tô falando na área de salão. Então a gente faz essa conta. Front, 60%, back, 40%, sendo que a gente conta aí para pessoas sentadas 1,5 metro quadrado no salão. Legal. Isso é bacana de você que está começando a imaginar. Exatamente. Eu tô num plano de negócio, eu penso nesses números. Para começar a procurar imóvel. Mas antes de fechar o imóvel, aí temos aí o primeiro passo. Sabemos quantas pessoas, sabemos o tamanho do imóvel, vamos começar a buscar o imóvel. Terceiro passo. Leva uma pessoa, um engenheiro de confiança ou projetista de cozinha para ir avaliar esse imóvel com você antes de você fechar o negócio. Porque a gente vai olhar. Tem o trifásico, tem caixa de gordura, vai ser fácil fazer uma obra para reforminha. A reforminha. Porque aqui já funcionou uma coisa. O telhado tá ótimo. Nossa Senhora. Exatamente. A gente precisa ver. Tem condição de fazer uma laje técnica, tem condição de receber um maquinário de câmara fria ou de exaustão ali em cima, tem aonde botar uma caixa de gordura, tem inclinação, tem... aqui funcionou, fossa séptica. Gente, tem ainda muito imóvel que ainda tá funcionando bem. Eu vou dar um exemplo. A gente tem o Benedito faz 8 anos. Quando a gente
E eu mexi com obra uma época. Então, quando a gente pegou, vamos analisar, analisamos todo o restaurante, fizemos orçamento. Pra ter uma ideia, esses números que você está falando, meu irmão fez CIA. Uhum. A gente fez uma pesquisa com 32 restaurantes antes de montar o business plan nosso. Então, cara, vamos entender. Então, cara, qual que era a proporção de área de cozinha para área de salão, quantos garçons por salão, quantos carnes, quantos frangos. Então, a gente foi fazendo vários indicadores para a gente desenhar o nosso modelo de negócio. E aí, fomos para a reforma. Cara, foi um arquiteto, todo mundo olhando, não, o telhado tá ok, não sei o quê, pau. Bora, vamos começar. Tudo de manilha de cerâmica. Cara, a gente não ia mexer no piso. Trocamos o piso. Cara, acho que sobrou 6 metros quadrados de um terreno de 500, 600 metros quadrados. Trocamos todo o piso da casa inteira, porque teve que fazer tudo, porque não passava na legislação. As pegadinhas de achar que tá tudo tranquilo, né? Porque assim, o serviço de alimentação, food service hoje ainda, ele é muito intuitivo, né? O empresário do setor, ele invariavelmente ele vai começar, eu tenho uma receita boa, de família. Eu cozinho bem, eu gosto. Cozinho bem. E eu vou, né? Afinal, todo mundo come. Essa frase... 3 vezes por dia. Ouço. Vou abrir um negócio de alimentação. Porque todo mundo come ainda 3 vezes por dia. Né? Então, assim... o cara tá lá... A lógica é infalível. A entrega que é difícil. Ele tem um fogão, ele tem uma geladeira, ele tem uma tábua, uma faca. Velho, ele vai entregar um prato de comida. Ele vai entregar. Se ele tem uma geladeira, se ele tem um fogão, tem uma faca, uma tábua, ele vai entregar. Agora, o quanto vai custar para ele entregar? Quanto que ele vai apanhar para fazer isso? Exatamente. Eu tenho um aluno, e aí eu não esqueci do passo a passo, a gente está no terceiro passo. Mas ele foi meu aluno na EG. Depois ele virou meu cliente. Depois nós fizemos um case com ele. Eu tive um programa na Band durante a pandemia de 12 episódios. Chamava Cozinha 4.0. Depois eu até passo o link, que ele é bem legal. Eu e a Ivy Peloso, filha do Amaury Peloso da FS1, eles são consultores aí há muitos anos. O Amaury é um dos grandes decanos aí da profissão. Foi um dos grandes mestres que eu tive também, professor da EG. E a gente apresentou um programa onde a gente selecionou 12 negócios ali em São Paulo durante a pandemia. E cada um a gente escolheu um problema para poder ajudar a ter insights em solucionar. E esse nosso aluno, eu acho que não tem nem problema falar o nome dele, que ele virou assim, brotherzão, é o Samir da Low Barbecue ali em Pinheiros. Ele abriu uma outra casa no Brooklyn, ali no finalzinho da pandemia. E um cara como vocês, assim, sempre estudou muito os números, dava gosto de dar aula para ele. Porque ele aproveitava, ele enxergava solução em fazer conta. Ele via que impactava, E aí um dia ele me ligou, na pandemia, falou, Nath, eu desenhei a minha cozinha do Low aqui para você ver. Ele pegou um Excel, eu não esqueço desse dia, ele pegou um Excel, faria a mesma coisa. As coluninhas de 1 por 1, eu já faz tudo certinho. As células de 1 por 1, e desenhou a cozinha dele, mediu o tamanho dos equipamentos, fez a proporção. Eu aprendi na raça a fazer um CAD para conseguir fazer, porque o Excel não é fenomenal. Exato. E aí ele falou, Nath, tem alguma coisa que tá errada na minha cozinha. Porque eu sinto que tem como ser mais fácil. Então tá aqui minha fritadeira, tá aqui a minha chapa, tá aqui a minha saída. Aí eu falei assim, tá bom. E eu gosto muito de estudar processos, né? E no método Lean, né? Você tem o estudo dos fluxos, né? O mapeamento dos fluxos. Aí eu falei, tá bom, Samir, me mostra aí então, na sua planta de Excel, qual que é o seu... Pega a sua curva ABC. O seu sanduíche que mais sai, o seu prato que mais sai. Como é que você monta ele? E aí, a cozinha dele era bem assim, era saída do lado de cá, pro salão, e os equipamentos de cozinha desse lado aí, com um corredor no meio. E aí, o sanduíche dele que mais saía, o fluxo dele fazia assim, ó. Ele ia e voltava. Fica fazendo fluxo, cruzado. Ele ia e voltava ali várias vezes. Aí, ele não, na hora que ele terminou de falar, ele... Meu
Deus. É porque não para pensar. A gente está tão acostumado, a gente está tão acostumado a fazer e apagar incêndio todo dia dentro das nossas operações que a gente não para pensar no que a gente está fazendo. E eu vou... O Ferretti está fazendo consultoria lá para mim, né? E é engraçado porque a gente não percebe até você botar um olho clínico em cima, porque você tá lá no meio da correria, tomando porrada de quanto é lado, você não para pensar melhoria, né? E aí você vê que a equipe também não para pensar melhoria. Então esses dias eu tava lá revisando o nosso estoque, aí eu vejo o nosso chefe de cozinha, na hora da produção, ele vem, pega uma GN e volta. Aí eu falei, cara, não, volta onde você tava, conta quantos passos você veio até aqui. Aí ele pegou a GN e voltou. Aí, cara, quantos passos deu? 42 e de volta. Aí eu falei, tá, e ele... Por que essa GN tá aqui e não tá lá perto da sua estação de trabalho? Aí uns 3 outros cozinheiros a gente fez a mesma coisa. O cara, vai pegar... Peraí, volta onde você tava, conta quantos passos pra vir, quantos passos pra voltar. Aí você pega. E só de reorganizar onde, cara, se eu tenho, você vai usar 10 GNs pro seu dia a dia de trabalho. Cara, não tem nenhum lugar próximo de você que ela já pode ficar armazenada. Aí sai da pia, né? Já limpa da pia, já coloca certinho para quando o dia seguinte da produção aquilo lá tá na tua mão, tá fácil. Cara, só que a gente não para pensar nisso. Não para. Isso é a coisa mais linda do mundo. Porque, assim, se tem uma coisa que eu posso falar, assim, de cara, nesse podcast de hoje, é que amanhã vocês vão fazer, pensa na curva ABC. Eu gostei, pega seu melhor produto, o que você mais vende. O que você mais vende e faz desde a hora que chega o grãozinho de arroz ali no estoque e mapeia qual é o caminho até virar um prato e ser servido para o cliente. Quanto tempo ele fica no estoque? Quem são as pessoas que tocam nesse produto e manipulam esse produto? Quanto tempo ele fica no fogão? Quanto tempo ele fica na chapa? Quanto tempo ele fica na geladeira já manipulado? O que ele vai gastar de embalagem aqui? Mapeia. Mapeia. E assim, o bonito disso é que, fazendo isso com o Summer, nesse fatídico dia, era de noite pelo Skype, a gente fazia pelo Skype ainda, não tinha esse tanto de Zoom. Ele mesmo, na hora que ele terminou de desenhar os traços, ele, meu Deus do céu, para tudo que nós vamos gravar um episódio do programa Conceito para falar disso. Legal. Aí ele, não, eu não posso mudar já. Você entendeu que você não precisa comprar equipamento nenhum? É só organizar. Você vai precisar puxar um ponto para readequar a ordem e acabou. Acabou. Você vai reorganizar seu fluxo. Acabou. Morreu. É verdade, tem muita... O de contar passos é fenomenal. A gente tem um tempo para isso. Isso existe nos nossos estudos. O ruim é que não tem muita literatura. A gente está tão apagando incêndio de operação, porque hoje... Ninguém para escrever. Ninguém para escrever. O Amaury e a Ivy escreveram um livro. Eles estão na 2ª edição já, chama FS1 também, é o nome da empresa deles. E alguns de nós, a gente já se colaborou, né? Alguns escritórios já escreveram alguns livros, mas assim, essa vivência é tão particular de cada cozinha, de cada cardápio, de cada pessoa, de cada equipe, maneira, cultura organizacional, que eu acho que é a única operação, e aí eu vou citar, eu acho que eu só consegui explicar para minha mãe a minha profissão quando lançou aquele filme o Fome de Poder. Não sei se você lembra da cena deles na quadra de tênis, desenhando a operação. Eu parei, mãe, é isso aqui que eu faço. Assiste esse filme. É isso aqui que eu faço, porque ela não sabia. Minha filha, mas você fez hotelaria, você trabalhou num dos melhores restaurantes da França, você voltou, trabalhou em hotel, você desenha projeto? Mas virou arquiteta. E eu, mãe, é isso aqui que eu faço, mãe. E aí que ela foi entender. E aí quando você vê aquilo, gente, isso funciona. Não, e se você for parar para pensar, você tem algumas economias que, cara, na hora que você olha, se você consegue, por exemplo, diminuir fluxo, melhorar fluxo, cara, eventualmente você pode ter um CMO menor, porque você tem menos gente. Você pode organizar seu CMO. Então, por exemplo, você pode ter pessoas que têm um custo menor por questão de produção, em vez do chefe na ponta que está fazendo produção no horário.
comercial 5x2 e ter uma qualidade de vida para sua equipe 5x2, melhor. maravilhoso, sonho. Entendeu? Chega segunda, vai até sexta, produz tudo, deixa organizado pro final de semana. Tem N coisas, é que a gente precisa mergulhar nesses problemas, que não é só o problema de, tipo, a mesa tá atrasada, deixa correr. Eu gosto muito de pensar isso, eu tenho feito bastante com os meus mentorandos, né, que hoje eu não dou mais consultoria, né, eu fechei o meu escritório, hoje eu tô chefiando o departamento ali de projeto lá da Topema, só que uma das condições para eu entrar, e assim, o Nelson, o João, eles super entenderam, eu falei, eu nunca quero parar de dar aula e nunca quero parar de mentorar. Então, assim, às vezes eu faço algumas coisas com o Ferretti, às vezes eu faço algumas coisas com o pessoal da EG, tenho alguns clientes, né, hospitais, que eu gosto muito da parte hospitalar, que assim, virou um mercado para mim, que a alimentação dentro do hospital, as pessoas precisam começar a enxergar como um dos indicadores de cura, né? Que nojo, né? E não é. Não, é Eu fiz os maiores centros de saúde da América Latina. O pessoal já tá indo para um pouquinho forte ou ainda não? Muito. Tem que ser. Muito. Eu trabalhei 4 anos num projeto. E isso é muito raro, né? Você trabalhar 4 anos num projeto para 8 meses de obra. Isso não é uma coisa comum aqui no Brasil. E eu trabalhei num projeto onde eu me dediquei, assim, e foi a maior escola, e hoje é onde eu virei uma referência para outras operações. Porque me deu eu refiz ali a estrutura toda do Albert Einstein, do Morumbi. Tá. Era uma estrutura de 30 anos, né? Era refeitório, tudo. Refeitório. E assim, quando você fala de cozinha hospitalar, ali você tem... É uma delícia, porque as pessoas obedecem à norma, né? Porque hoje eu trabalho com vários grupos, né? Eu tenho, né, vários conhecidos aí, né? Grandes chefes de cozinha, grandes empresários do setor da alimentação. Eu dou mentoria para eles e é engraçado. O pessoal de operação fala, tá bom, Natália, isso aí é o que a norma fala, mas a gente no dia a dia a gente vai colocar... Como que vai ser? No dia a dia a gente vai fazer assim. Eu falei assim, gente, mas eu tenho que assinar o negócio dentro da norma. Como vocês vão fazer? Aí eu entendo bem, Jesus. Eu também, eu venho da operação. Então, assim, e a gente projetar com esse olhar de quem está no dia a dia faz muita diferença, Matheus, faz muita diferença. Mas, assim, é muito importante a gente mostrar para as pessoas também que operam que ela operar de uma maneira mais ergonômica, ela operar dentro de um fluxo de processos e de trabalho, e você começar a dividir o seu contingente, o seu pessoal de cozinha entre pessoas da produção e pessoas da finalização, você consegue reduzir o seu CMO. Então, assim, eu vou ter tudo... E eu acho que melhorar a qualidade de padrão do seu... melhorar seu CMV e melhorar a padrão de qualidade. Isso é consequência inquestionável. Linear, né? De 1 para 1. Inquestionável, é 1 para 1. Então, assim, se eu considero que o meu prep eu vou receber, eu vou higienizar, manipular, pré-preparar só de segunda a sexta, um turno. Cara, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer... Dá. De segunda a sexta. E aí, você diminui suas horas extras. E aí, você vai ter o seu chefe de cozinha, o seu pessoal mais caro... Chegando pra jogar. Baixa e sai. Chegando pra jogar, porque tá tudo pronto. Eu não vou ter mais gente picando salsinha durante o serviço. O Ferretti tá lá no Benedito, né? E a gente, cara, fazendo várias coisas, a gente tava ainda falando um pouco de MVV, revisitando MVV, aí eu tava numa palestra, e foi uma pergunta que o palestrante falou, foi o seguinte, cara, se os cozinheiros chegam em horários diferentes, porque se eles chegam, você tem um problema de organização na sua cozinha. Desculpa, eu falo palavrão, gente, então você já sabe, né? Filha da puta, eu falei, cara, eu podia ter mais gente na produção, ou seja, eu reduziria meu CMO, eu traria minha equipe que tá cansada por causa da jornada dupla, tá cansada porque, cara, tem que vir fazer pré-produção para depois começar a jogar, depois descansar à tarde, depois acabar de produzir alguma coisa que faltou à tarde, para depois fazer o serviço à noite. A galera já chega para jogar em cima do jogo, mise en place com checklist, cara, do pessoal da cozinha da produção entregando.
e muda o jogo. Estamos nesse processo agora. Cara, já tem considerável a diferença do que tá só de clima da turma. Que, peraí, mas eu não vou precisar mais vir, cara, trabalhar 50 horas na semana, 50 e poucas horas. Eu vou poder trabalhar as 44, super de boa, chegando, cara, aquecido, alongado para começar o jogo. É isso aí. E as pessoas começam a ter prazer. E assim, eu não esqueço, eu comecei a me interessar por tecnologia aplicada. Ele não tá falando nem de tecnologia, estamos falando só de organização, né? Só de organização. Mas eu me interessei por tecnologia. Aí eu vou falar marca mesmo, porque assim, é uma marca que me encanta, porque é uma marca dedicada. O pessoal da Rational. Eu sou muito amiga de todo mundo ali. Hoje o VP da Rational aqui na América Latina é o Cláudio Pastor, conterrâneo, mineiro também. Foi contemporâneo de escola da minha irmã. Eu não me esqueço, eu recebi o primeiro treinamento da Rational, eu vim para São Paulo. Gente, é engraçado, né? A gente caminha tanto. Eu brinquei com o Ferretti. Eu pagava, eu fiz MBA no Senac, em Minas. E eu pagava excursão de ônibus para vir ver o Mesa Tendências. Para mim era o ápice do meu ano vir no Mesa Tendências. E assim, 10 anos depois, eu estava no palco do Mesa Tendências dando uma palestra. Legal. E assim, porque a gente pega, se dedica, estuda precisa de constância. E dentro da cozinha é a mesma coisa. Quando a gente está analisando o nosso negócio, a gente precisa dessa constância. A nossa cozinha, ela nunca a gente nunca para de analisar. Eu falo, todos os projetos que eu fiz até hoje, de food service eu tenho 24 anos. De projeto de cozinha, eu tô desde 2009, vamos aí, 15. Eu lembro de cliente meu desde aquela época, que às vezes eu tô vendo, gente, olha isso aqui que tá lançando agora, se esse cara lá de trás pensar... Colocar isso, não para, a cozinha é imutável. E aí você começa a pensar, né? Quando a gente começa a organizar o nosso fluxo, quando a gente começa a pensar que as pessoas, elas não precisam estar realizando tarefas na correria, porque a cozinha é uma apagação de incêndio constante. Surreal. Então, você começa a organizar os fluxos e olhar com atenção para as redundâncias dentro dos processos. Tem a frase da Rational que ensinava no treinamento, você começa a ter tempo para o essencial. O cozinheiro que para de apagar incêndio, que para de vigiar se a carne... Eles falavam, né? Não, porque você tem padronização, você bota lá 60 bifes para fazer no acessório correto, a pessoa não está lá chapeando, porque o ponto do Joãozinho é diferente do ponto do Luizinho. E ponto, gente. É a mesma coisa, eu falo muito com meus alunos, é a mesma coisa, o ponto da casa, o termo que me irrita é o tal do ponto da casa. É a mesma coisa falar, o litro da casa tem 900 ml. Porque o ponto é o ponto. Se você entrega o ponto para menos, você ainda tem a oportunidade. Claro, você vai ter aquele sabor, né, com o cliente. Ah, não, deixa eu voltar ali. Mas se você foi para mais, você perdeu a carne. Custo. Né? É custo. Então, se você tem padronização, o cara que não precisa ficar chapeando lá 90 bife de uma vez, ele vai se preocupar com o sabor. Ele vai se preocupar com o melhor tempero. Ele vai se preocupar com a apresentação do prato, que é o agregador de valor. Sim. Eu vou começar a pensar na minha equipe, o que é mecânico e que não exige conhecimento, né? Que não exige o rala, pique e corta. Deixa eu comprar um equipamento aqui. Não, Robocup, gente, fazendo propaganda já. Gente! Nossa. O rala, pique e corta, você entrega pra máquina que a gente não tinha Robocup, que meu irmão, cara, é caro, não sei o que. Na hora que eu fui ver que custava acho que 4 mil reais, eu falei, cara, pelo amor de Deus, compra esse negócio aí. Faz a conta. Cara, rala, descascador de batata, faz tudo. A conta. Se você para fazer a conta, em quanto tempo eu corto um saco de cebola num Robocup, ou no Skincer, ou num patinho astronauta, seja o que for. Não sei nem se é concorrente, porque eu lembrei do que eu tenho em casa. Claro, o Robocup é o árbol, né? É o expoente aí, assim como a gente tem a prática, que é excelente. A gente, na Topema, a gente está lançando agora na Fispal um forno maravilhoso, combinado também.
Parênteses. Inclusive, a gente está indo com uma... Estamos levando um caravana, obrigado, para a FISPAL. Recomendo não só você, proprietário, ir, mas levar o teu chefe. Que nem inclusive, a gente fez... Vamos fazer agora Tramontina e já fizemos Unox. Donos de restaurantes junto com seus chefes, aprender ou retreinar para usar tecnologia. Exato. Gente, a gente, né, eu falo, eu como educadora nesse setor, e eu como parte, né, do comitê executivo de hoje, de um fabricante, de um expoente aqui do Brasil, para a gente treinar pessoas é um investimento que tem um retorno inquestionável para a gente. Porque hoje, eu falo com tranquilidade, eu cuido de projetos e ali de instalação, né? E o setor de instalação ele é separado entre instalação e garantia. 90% facilmente dos chamados são por mau uso. Então, se a gente capacita o chefe, se a gente capacita o operador, se a gente mostra para ele como cuidar do equipamento, como usar o equipamento, como tirar o melhor daquele equipamento, a gente vai ter menos chamada em garantia, né? Economia para os dois lados. Então, Ganha assim, para um, economia para o outro. Todo fabricante, eu falo com todos os meus alunos, todos os meus clientes, mesmo fora da Topema, contem com o fornecedor de vocês. Antes de investir no equipamento, vai lá e testa o seu insumo, o seu prato naquela cozinha de teste. Hoje, todos os fabricantes têm uma cozinha de teste. Inclusive, vamos fazer uma visita técnica à Topema, levar todo mundo a mesma coisa. Inclusive, na visita técnica da FISPAL, estou aqui me colocando à disposição para visitar junto com vocês, porque assim, FISPAL eram as minhas férias quando eu era pequena. Que a gente vinha de Minas, eu achava chiquérrimo viajar de avião para poder vir na FISPAL, nas férias de julho, né? Era de junho e julho. Então eu vinha com meu pai desde pequenininha eu venho na FISPAL e assim, eu tenho uma paixão pela FISPAL, porque para mim é a feira mais importante aí do nosso setor, né? Claro que não é todo ano que vai ter lançamento, que vai ter realmente coisa relevante, mas é muito importante para o nosso setor. Refresca, reoxigena a cabeça. Hoje o mais importante, eu acho que para os donos de restaurante e para quem opera dentro das cozinhas, é saber o que o mercado tem para oferecer. Porque nenhum fabricante vai fabricar um equipamento porque um engenheiro acordou um dia de manhã, olha, eureka, deixa eu inventar um fogão novo. Não. A gente ouve resolvendo a dor de alguém. A dor do mercado. Então, se a gente não ouve quem usa, a gente não cria. Nós criamos um secador de talher. Eu vi um em Chicago ano passado, né? Adorei. Secador de talher. Então, tá lá todo mundo, né? Ui, seca talher. Você tá recontaminando o talher. $200 uma caixinha desse tamanho. Eu falei, cara, vou trazer na minha mala. Vou trazer na minha mala. Já tem aqui no Brasil? A gente fabrica. Então pronto. A Mauro. gente tem um caixote. Sabe qual que é o insumo desse caixote? Sabugo de milho. Eu sei. Moído. Eu lembro que eram uns grãozinhos que Sabugo de milho moído. Você joga ali, ele vai fazer rotação pela mecânica, pelo atrito, ele vai secar, absorver. Eu lembro que ele fica meio quentinho e assim. E ele vai polir. Você tem uma lâmpada UV que sanitiza, acabou. Faz um barulho do diabo? Faz. Larga lá no... Tá nem aí pro barulho do diabo, você não vai ter ninguém mais lá. O seu garçom que não tá fazendo venda porque tá passando o talher no meio da operação, porque você tem pouco talher, cara, tá lá fazendo venda. Isso a gente cria porque a gente tá lá todo dia. Depois eu quero o cartão porque eu já tô querendo... Eu ia trazer de Chicago na mala, eu falei, cara, na hora que der pau eu não tenho manutenção, agora já tem manutenção. Chicago gostoso pra visitar, você vai trazer de lá é muito difícil aí. Então, assim, a gente ouve a dor do mercado, então é muito importante quem é do mercado estar nesses lugares, porque quem cria, quem desenvolve, quem pesquisa, tá ali. E eu não acho que só quem está no mercado, o dono de restaurante, ele tem que começar a levar a equipe. A gente tem um medo de, se eu ensinar meu funcionário vai embora. Cara, se o funcionário for bom e se a empresa não for boa, seu funcionário vai embora. Entendeu? Então, é melhor que você tenha funcionários bons em um lugar gostoso, o cara que goste de ficar, do que você, cara, ficar tentando proteger o cara, não deixar o cara crescer e ter um funcionário ruim dentro de casa. Exato. Então, treine a turma, leve a turma, que, cara, ele sabe a dor do dia a dia dele e ele sabe a solução que precisa ser feita. Entende que aquilo ali, ela pode se desenvolver
né? Eu converso muito com o Ferretti sobre isso. Se a pessoa entende que aquilo ali não é mais um emprego para ela, porque a gente passou da era de que a pessoa entrava como pia e almejando ser chefe de cozinha. Ela tá ali e se ela tiver uma oportunidade de trabalhar de segunda a sexta em horário comercial, ela vai para outro lugar. Ela vai para outro lugar. Ela tá ali porque a gente tem falta de mão de obra crônica. Perfeito. Né? Então, assim, se ela entende que ali ela vai ser capacitada, que as pessoas estão investindo nela. Então, quando eu falo, vamos rever as nossas pessoas, porque, assim, o ambiente físico, a gente quer tirar o melhor dos equipamentos e o melhor do nosso recurso humano. Então, se eu capacito as minhas pessoas para usarem aquele ambiente e usarem ao máximo, elas vão poder crescer, elas vão poder se desenvolver ali dentro, elas vão ter prazer de trabalhar ali dentro. E provavelmente ser melhor remunerados, porque vão ter menos pessoas de maior calibre fazendo um trabalho mais inteligente do que só fazendo o que uma Robocop pode fazer. Exatamente. Do que descascar cebola. Exatamente. Aí a gente vai começar a falar de engenharia. Mas é uma baita de uma mudança de paradigma hoje em dia, hein? Muito. Então, assim, quando eu falo, a cozinha, ela é a pontinha do iceberg. Porque eu tô falando de coisas aqui que eu tenho certeza que 90% do mercado nunca parou para pensar. No meu plano de negócio, eu sei que eu tenho que comprar um fogão, um forno, não sei o quê. Ele bota o custo dos equipamentos. Mas ele parou para pensar. Malemar faz a análise da carga de energia. Eu sei quanto de energia eu vou gastar nesse equipamento contra esse. Não, mas esse forno combinado é muito mais barato que esse. Quanto que esse aqui gasta de energia? Quanto que esse aqui gasta? Porque um fogão é mais barato que um fogão de indução. Então, assim, obra de cozinha, o cara sempre vai julgar para menos. Porque ele vai fazer da cabeça, e aí vai descobrir na hora da reforma, vai descobrindo coisa, ele tem que pedir carga. Tem que pedir ligação de gás natural 120 dias antes. Quem é que começa uma obra com 120 dias antes? Ninguém. Todo mundo quer abrir anteontem à tarde. Tem que pedir aumento de carga. Esqueci do trifásico. Pelo menos 90 dias. As coisas são se a concessionária tiver em dia, né? Porque... Exatamente, porque geralmente aí também tem... Nossa, dá dor de barriga. Então, assim, dá dor de barriga. obra sempre é dimensionada a menos o plano de negócio. Por isso que é importante um projetista de cozinha entrar junto com a arquitetura desde o início. Ô, Nath, uns 2 anos atrás, eu fui visitar a cozinha do Madeiro e do Jerônimo. E, cara, lá a gente tava... Fiz RD para eles muitos anos. Legal. E, cara, lá caiu uma ficha que, tipo, eles investem muito em CAPEX para ter um OPEX mais em conta. Que é o que o dono de restaurante não faz. Eu não gasto nada em CAPEX, e aí você tem 70 pessoas para fazer o trabalho de processo das fritadeiras. Cara, eu achei as coisas fenomenais. Putz, fora da curva. E aí, por que eu tô puxando esse assunto? Porque tem uma questão agora linkada com o assunto que eu vou trazer, que é de reforma tributária. Cara, faz muito sentido você trabalhar com CAPEX pesado se você tem ganhos tributários na conta. E aí você pega a turma com uma teia de aranha de não sei quantas empresas no Simples, com tio, primo, filho, neto, tal, que você não tem ganho tributário nenhum nisso, que vai acabar. Essa história, eu sou adepto, estou fazendo campanha de que, cara, comece a se organizar forte rapidamente, porque você vai estar em desvantagem. Você está no Simples, vai estar em desvantagem competitiva. E aí você para e pensa, peraí, agora se eu comprar meu equipamento, se eu, cara, ativar ele bonitinho, se eu fizer a depreciação dele, cara, acabei de economizar 34% de imposto de renda, vai mudar essa conta, mas enfim. Cara, faz muito sentido você ter um investimento pesado no início do teu restaurante, etc., ou quando você está fazendo algumas alterações e modificações, né, atualizando, do que você ter 5 funcionários para fazer o trabalho de um só, né? Como que muda isso na cabeça do fulano? O que acontece? Eu participei ativamente dessa mudança aí, nessa época que o Durski sempre viu muito ganho na tecnologia. Tá.
E dava até gosto, assim. Não, isso foi fenomenal, parece um playground. Você vai visitar um playground, é muito legal. E dava gosto. Rafael, até hoje eu tenho muito contato com ele, o Rafa Meia. O Rafa que me levou para conhecer. Uma graça. Eu admiro muito, 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 assim, os dois, assim, nesse sentido. Eles... Tudo tinha muita pesquisa e desenvolvimento. Para a gente mudar as fritadeiras, a gente, né, conversamos com a Middleby, isso que eu falei, Estevão, vamos levar, vamos testar, e assim, testava com diferentes óleos, com diferentes equipamentos, e vamos testar, assim, exaustivamente, pesquisa, dado, e assim, medindo consumo e anotando, tudo era muito calculado, para entender que uma fritadeira, que naquela época, uma fritadeira de R$80 mil, valia a pena para ele, sim. Valia, entregava. Cara, que doideira, né? Entregava. E dava resultado para ele no final do mês. Por quê? Na hora que ele jogava a batata congelada ali, aquela fritadeira recalculava o tempo de fritura e ela não despadronizava. Então ela recalculava. Ela não cozinhava a batata porque perdia a temperatura. Exatamente. Conseguia fazer. Só que é uma... É tecnologia. É uma Ferrari de fritadeira. Faz sentido para um cara que a batata frita é um acompanhamento? Não. Faz sentido para ele que... Um alto volume. Batata frita é o A dele, né? Para um McDonald's, né? Tanto que, assim, eu falo, gente, a gente brinca, é alta gasolina. Não vamos usar fast food como referência para poder... Vamos sim. As grandes indústrias de equipamento, os grandes pesquisadores de tecnologia aplicada à alimentação, eles fazem para o McDonald's, para o Madeiro, para esses caras que cada minuto, cada segundo de cocção a menos... É uma baita de uma economia. É uma baita de economia para ele. Mas aí eu vou te trazer um contraponto. E vou usar eu como exemplo. A gente, quando começou, cara, é muito engraçado. Nosso business plan, acho que era para faturar R$170 mil mês. E, cara, logo no primeiro ano já deu 200 e pouco, e depois a gente foi crescendo e tal. E aí, quando a gente foi começar, comprando equipamento, meu irmão tinha bastante coisa, meu irmão ajudou a projetar a cozinha, porque tinha estudado uma parte de layout de cozinha dentro do curso dele e tudo mais. A gente trouxe um arquiteto que já tinha experiência comercial para ajudar a gente a fazer o restaurante e tal. Enfim, e aí, cara, vamos comprar tal equipamento. Cara, um restaurante estava começando, que o BP não era tão grande, cara, ia comprar um mega. Eu lembro até hoje que, cara, a questão foi o ultracongelador. Aí, cara, vamos comprar. Eu lembro que o ultracongelador zero era, tipo, meu Deus, Mauro, calma, peraí. Ainda só tinha inox aqui no Brasil. E era uma bica. Eu não lembro quando que era, mas eu falei, cara, Mauro, peraí. Aí eu lembro que eu tenho os argumentos, cara, jogador bom joga na várzea. Então vamos comprar um usado, menorzinho, tal. Ele durou um tempo, depois quebrou, já compramos outro, colocamos no lugar, um maior, com mais capacidade. E aí, como que o dono de restaurante pondera? Porque se o cara começar dando tiro de canhão muito grande e o negócio não virar, apanhou. Então, quando que ele faz essa análise de consciência entre, cara, ok, eu entendo que eu preciso ter um padrão de qualidade, de investimento, tecnologia gigantesco para eu conseguir competir, mas, cara, eu preciso ainda validar meu negócio. Então, vamos lá. Como que ele equilibra esse negócio? Vamos para o mundo real, né? Porque a gente está falando aqui. McDonald's, Grupo Madeira, etc. Agora vamos voltar pro carinho de 200 conto, 300 pau de faturamento que, cara, tá tentando fazer da tripa coração. Vamos voltar lá atrás, quando eu falei que a cozinha, ela é a foto física do seu BP. Do BP, né? A gente sabe aonde a gente quer chegar. E quando eu falo de BP, gente, eu não tô falando de o que eu quero esse ano. Eu tô falando de o payback de um investimento desse é pelo menos 4 anos, 5 anos, né? Então, aonde eu quero estar em 5 anos? Quanto que eu quero produzir em 5 anos? Eu preciso fazer todo o investimento agora? Não preciso. Mas o que eu já vou fazer? Eu já vou deixar a infra toda pronta. Porque eu não vou parar essa cozinha para poder fazer uma obra, para poder aumentar um forno, seja lá o que for. Eu já vou deixar a infra toda pronta.
Mesmo que você vai começar com 100 mil, você vai ter que terminar no 5º ano com 500 mil. Para você fazer 500 mil, você já teria que ter poste, tripasse. É uma escadinha. Eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho X. Eu vou investir nas coisas que vão ser definitivamente importantes pro começo. Eu vou precisar do quê? Como eu falei lá atrás, eu preciso de estocar refrigerado, né? E preciso cozinhar. Então eu vou ter que ter um bom fogão, um bom forno e estocagem refrigerada. Vou determinar a minha lista do que o meu mundo ideal, a minha cozinha ideal com pouca gente, mas com tecnologia, produzindo em 3 turnos, o que eu quero ter. E aí a gente vai montar o layout de como vai ser essa cozinha e como ela vai começar. E nós vamos determinar aonde que vão virar as chaves. Olha, e aí é importante colocar no plano de negócio. Quando eu chegar nesse ponto aqui, que eu estou atendendo X clientes e já fiz esse caixa, eu compro este equipamento. E aí eu capacito as minhas pessoas, vou capacitando essas pessoas ao longo desse tempo, e eu vou reduzindo o meu contingente de pessoal e vou capacitando, vou tendo jogadores mais qualificados, né? E aí eu vou fazendo os giros. O resfriador, muito relevante para quem quer mais produtividade na hora de sair. O ultracongelador, ele é o melhor amigo hoje de quem quer finalizar rápido. Do fast casual, por exemplo. Exatamente. O cara que trabalha com fast casual ou com alta gastronomia, ele tem que pensar no ultracongelador desde o início. Agora, o cara que está começando, não. Eu tenho um self-service, ele ainda consegue cozinhar, resfriar ali na geladeira mesmo e finalizar depois no forno. Mas o segundo ponto, a segunda virada de chave é o ultracongelador. Para ele ganhar mais produtividade. Se ele quer ganhar mais capacidade de atender mais pessoas, ele vai ter que ir para o resfriador. Próximo ponto, os equipamentos de pré-preparo. Rala, pica e corta. Porque aí você vai dedicar essas pessoas que estão ralando, picando e cortando a produzir melhor. E deixar o mecânico para cá. E aí você vai investindo aos poucos. Agora, a infra já tem que estar pronta, porque você não vai parar o seu restaurante para fazer uma reforma. Quer dizer, né? Mais coisa. Quer dizer, né? Você pode parar ali para fazer uma adequaçãozinha e tal. Férias coletivas. Você para 15 dias no final do ano? Beleza. É quando a gente faz reforma. Vai fazer manutenção. Mas assim, você reformar, fazer uma exaustão nova e pedir mais carga, isso é dor de cabeça. Quebrar piso. Não, a gente não quer nada disso. Então, assim, a gente vai enxergando, aonde eu quero chegar e quais são realmente os investimentos que para essa cocção agora são importantes. Para esse serviço são importantes. E aí a gente vai entendendo aonde são os próximos pontos. E calculando também, botando no papel, eu colocando esse equipamento, quantas horas de trabalho eu tenho a menos? Quantas pessoas eu tenho a menos? Só as duas contas, né? O que eu vou ter que guardar de dinheiro para fazer o investimento no próximo ano e quanto que eu vou economizar de OPEX, né? De custo operacional. Retorno sobre investimento. O ROI é aonde a gente convence ou não o cara de comprar um equipamento ou outro. E definir também, né? Fazer um 5W2H ali. Quem que vai fazer? Priorizar, né? A gente, quando vai fazer um diagnóstico numa operação que já existe, né? A gente vai entender qual que é a dor, por que ela é uma dor, quanto vai custar para resolver, quanto tempo vai custar para resolver, a gente prioriza. Mas, a gente agora, até porque a gente está chegando no final, então só para a gente ajudar a turma aí a se entender um pouco mais. A gente está falando desde o começo de fazer um desenho de negócio, cara, você pensar os próximos 5 anos, até você passar da idade do payback, e aí você começar a ter um negócio já imaginando o que você vai ter que fazer, de equipamento, etc. Aí depois a gente tem um outro momento que estou hoje já operando, que ainda não tenho grana para fazer bons investimentos com tecnologia, comprar equipamentos diferentes, etc. Mas ele já pode começar a pensar em fluxo. Então, pegue teu principal produto na sua curva ABC e, cara, veja quanto você está perdendo de tempo, de dinheiro, de prazo, de gente trabalhando para fazer um produto que eventualmente você poderia... Google e procura mapa de fluxo e aí faz. É aquilo que a gente falou.
Pega a sua curva ABC, seus produtos que saem mais e entenda qual que é o fluxo dele ali dentro. Nem que você precise fazer um projeto da tua cozinha no Excel. No Excel, exatamente. Desenha no papel. Eu acho que a gente pode até marcar. A gente estava conversando, eu e o Lucas, a gente fazer um segundo momento aí nessa rodada de negócio. A gente pode fazer um workshop disso. Legal, A gente bem bacana. super pode fazer um workshop disso, porque eu acho que assim, esse negócio do projeto é a pessoa fazendo no papel. Tem que catar, ó, pega uma A3, uma 1, rabisca, desenhar. reguinha. Exatamente. A gente traz como premissa para participar do workshop, tem que trazer uma planta do negócio. Pede para alguém tirar medida, para o sobrinho que faz arquitetura, traz a planta e a gente vai brincar junto. Eu gosto muito desse tipo de exercício, porque as pessoas, na hora que elas começam a parar para ver o que elas estão fazendo, por que eu levo a GN? Eu sou a pessoa que mais bota grelha de piso e carro cantoneira para GN nos meus projetos de cozinha. Vocês já passaram rodo na cozinha? Vocês já fizeram cozinha que não tem inclinação de piso? A tristeza que é puxar água em cozinha para rodo debaixo de... Então, assim, grelha de piso com inclinação é a coisa mais linda no projeto. E os carros cantoneiros, pra você deixar tudo à mão. As GN tem que ficar na mão, gente. O que você vai trabalhar tem que estar a 1,5 passo de distância durante o turno de serviço. Se não tá à mão, durante o pré-preparo, vai lá na câmara fria, vai lá na geladeira, lá no fundo, pega. Mas na sua praça de trabalho tem que estar tudo à mão para você realizar o seu serviço naquele momento. Senão, todo mundo vai nadar. Vai todo mundo se trombar e é uma guerra. Então, é isso. Então, para um momento de convite agora, mais do que aceito, Lucas, para organizar esse negócio. Nós vamos fazer um workshop de fluxo. Vamos fazer a inscrição. Marca numa data que eu já tenha voltado de Chicago, que eu quero participar também. Vou botar a Bianca, o Carlos, meu irmão vai querer participar também. Fluxo, todo mundo vai ter que trazer uma planta e a gente vai brincar de desenhar. Que é isso, gente? É a gente começar a olhar para a nossa operação. Pensem. Aline, meu amor, para não precisar fazer a planta no Excel, você faz, minha arquiteta, faça a planta para mim, já te passo. É isso, exatamente. Então, assim, comece a analisar como que o seu produto caminha dentro da cozinha até sair para o seu cliente. Cara, sabe, eu tenho participado de muita coisa aí de imersão, etc., até por causa do nossa escada do conhecimento que a gente está fazendo aqui, que é de trazer a turma para cá. Então, a gente está indo conversar com pessoas como você, que entende muito mais do que a gente entende, que pode ajudar a turma. E eu adorei esse negócio, né? Tipo, cara, se você nunca parou para contar passos na tua curva ABC, quanto que na hora da correria, para você fazer o prato seu principal, quantos passos o seu cozinheiro tá dando na tua cozinha, cara, pare e conta. Pare e conta. Porque só de você contar, você fala assim, mas peraí, cara, se isso aqui tivesse aqui, puta, resolvi minha vida, mas por que não tá? Porque não tem uma tomada. Pô, cara pálida, puxa um fio de tomada e coloca a tomada ali, porque o teu equipamento tinha que estar do teu lado. Eu sei que tá acabando, mas tem uma última coisa que eu vou dar como uma tarefa. Pesar o lixo no final do dia. Todo dia. É um dos indicadores secretos da cozinha, da operação. Quando você fala pesar, lixo é tudo. Desde a descascar, batata... Não, tem alguns pontos principais. No prep, o lixo do prep, o lixo da cozinha, do serviço e o lixo da área de lavagem de louça. Pesar todos os dias durante um mês. De preferência, no final de cada turno. Se você fizer mais de um turno, as discrepâncias, elas podem indicar muitas coisas. Por exemplo? Se eu tenho uma discrepância no prep, o que ela pode me indicar? Problema no lote, recebi mal, ou estoquei mal. Perdi, joguei fora, estragou. Ou as minhas geladeiras não estão com a manutenção correta, eu estou perdendo a temperatura. Ou o meu fornecedor está me mandando coisa que não deveria mandar e eu não estou vendo na hora do recebimento. Ou o meu pré-preparo está inadequado, os meus funcionários têm que receber treinamento. Estou tendo muita perda durante o pré-preparo. Tem algum indicador, assim, por exemplo, teu lixo de prep não pode passar de X% do peso total dos seus insumos? Não tem, por isso que você tem que pesar durante um mês para enxergar as curvas. Em alguma semana aconteceu uma coisa... Exatamente, é aí que você vai... É o comparativo de uma semana para outra. Aí, se você tem uma discrepância durante o preparo, durante a cocção, erro de ficha técnica, equipamento não calibrado, acontece que eu perco insumo, passo de ponto,
Às vezes um desnível em equipamento, você perde a calibragem de calor. Se o equipamento, se arrastou o equipamento, ele perdeu o nível, você perde a calibragem de calor. Forno. E na saída também, durante a higienização, você tem porcionamento incorreto, está voltando muita coisa. A Recruz falou disso aqui no dia dela. O que mais acontece, ainda mais quando vem rede de fora para cá, para o Brasil, você tem mania, aquelas porções americanas, né? Que é alimentar uma família de 9 pessoas. Prato pela metade sempre. A gente tá vendendo comida a mais. Erro de ficha técnica, gosto, é muito difícil, porque essa percepção a gente vai ter, o próprio garçom não é o lixo que vai dizer pra gente, o próprio garçom vai ver se ele for bem treinado. Mas a questão da discrepância no lixo é muito porcionamento. No lixo do retorno de prato. É muito erro de porcionamento. Então isso pode indicar coisas que a gente pode fazer um ajuste pequeno dentro da operação. E é lucro na semana seguinte, né? Porque, cara, eu ajustei, tá sobrando risoto sempre nos pratos de risoto. Cara, reduz um pouco a porção de risoto, automaticamente o teu cliente vai sair satisfeito, porque ele comeu a mesma quantidade que ele estava comendo na semana anterior, só que você tá gastando bem menos, né? É isso. E aí você vai reduzindo, você vai começando a criar políticas dentro da sua operação para reduzir o resíduo. E você reduzindo o resíduo, reduz o estoque de resíduo, reduz o custo de resíduo. Não, e tem um fator que é psicológico, que é quando você controla, as pessoas tomam mais cuidado. Então, se você sabe que está sendo controlado, você faz com mais carinho, mais cuidado. Exatamente. Você começar a botar numa lousa lá, ó, tanto de quilo dessa semana, tanto dessa. Na terceira, quarta semana tá todo mundo, não, peraí, eu vou descascar um pouco melhor, eu vou organizar, eu vou fazer a receita melhor. É muito importante que as pessoas que estão na operação, e eu acho que eu ouvi várias pessoas aqui nessa mesa, nos podcasts anteriores, falando, é muito importante as pessoas que trabalham na sua cozinha terem conhecimento desses indicadores. Elas sabem que elas usarem menos detergente vai impactar no resultado final e a caixinha delas eventualmente vai melhorar. Elas sabem que se elas desperdiçarem menos embalagem, vai melhorar o resultado dela. Exatamente. Mas aí é uma mudança de cultura ainda mais complexa. Mas a gente tá... Mas tem que, eu falo. Tem caminho. É um passo de cada vez. Foi um prazer. Obrigada. Estar aqui contigo. Todo mundo. Temos deveres de casa. Muito. Temos compromissos. Vamos fazer uma data aí bacana de repensar cozinha, de fazer um workshop bem interessante. Temos visita técnica, então vamos marcar visita técnica. E temos agora bastante dúvidas, pontos de interrogação e coisas para a gente fazer já na terça-feira que vem, amanhã, dentro do teu restaurante. Então vai contar passo, pega a tua curva ABC e acha o que você pode já melhorar de fluxo, fora pensar equipamentos, fora levar teu chefe de cozinha para ir na FISPAL, fora começar a pensar o que eu posso melhorar. Eu sempre gosto de falar e falo isso para todo mundo da minha equipe. Agora, se você terminou de fazer uma coisa, antes de entregar, para e pensa, ela dava para eu ter feito melhor? Se dá para você ter feito, você faça só essa pergunta. Dava para eu ter feito melhor? Dá. Então, cara, vai lá, refaz e na próxima vez já faz dessa forma. Exatamente. É o repensar a cozinha, repensar tudo isso. Né? Natália Cifuentes, obrigada. Muito prazer em te conhecer. É um prazer tê-la aqui no nosso podcast da Brasel. A gente, apesar de estar perto de Campinas, a gente se sente meio longe de São Paulo. Apesar de estar perto de São Paulo, a gente se sente longe. E é um prazer poder trazer vocês para cá, trazer o Ferretti para cá. A gente tivemos o Polite no encontro de negócios, vindo, cara, abrir a cabeça da turma, contar um pouco de como que é o dia a dia. Tivemos, semana passada, o Ivan aqui em Campinas com o restaurante Lucro Máximo. Vamos ter um apoio com a imersão do Polite na semana, mais para frente, mês que vem. Estamos levando uma turma para ir para Chicago. Legal. Esse NRA. NRA. Então, a ideia nossa nessa escada do conhecimento é a gente trazer gente que entende, que tem conteúdo, que nos ajude a fazer o pessoal pensar e aí botar o pessoal para correr atrás das melhorias. A próxima imersão do Ivan
lá da EG. Do Era da Experiência? Eu fui a turma 4. Pois é, eu tô no próximo. Legal. Que a gente vai fazer, a minha aula vai ser no Notier, no Priceless, porque fui eu que fiz lá. Legal, que bacana. Aí a gente vai fazer a aula lá, justamente porque eu falei, eu não quero dar aula numa sala de hotel e depois fazer visita técnica, eu tenho que fazer a aula na cozinha. Já explica, já vai, bota o pessoal. Então, a próxima imersão também estão convidados. Legal, então já vamos falar com o Ivan depois. A gente já nessa última, nas 5, já foi associados nossos para assistir a aula, para ver como que é. Não só associados, mas presidentes. O Danilo de Goiânia também estava lá. Então, nosso papel aqui é fomentar, é trazer quem está trazendo conteúdo bacana, fomentar a turma e principalmente levar você para conhecer o que você pode melhorar no seu restaurante. Então, prazer poder estar aqui. Obrigado pela vinda de São Paulo, apesar de todos os... Eu amo Campinas. Sei que seu filho está melhorando e coisa, então obrigado aí por ter vindo, ter dedicado um tempinho aí pra gente. Obrigada. Ajudado a gente um pouco mais. Pessoal, que recados que eu tenho que dar? Que agora a gente está no dia 20, teoricamente. Então, o que a gente tem para frente? 9 de junho. 9 de junho. Coisa boa. A gente vai ter no dia... Uma vez por ano a gente junta todos os associados. Hoje ele está com mais de 1.200 associados em Campinas. E a gente faz... Esse é o único evento que eu falo que não é business. É para ir com a família, com os filhos, fazer um fogo de chão. E a turma se conhecendo. Então, os donos de restaurante, é aquela hora que você, cara, nossa, aquele cara é o dono de tal restaurante, vai lá, senta com ele, toma uma cerveja, bate papo, conversa, os filhos se conhecem, as famílias se interagem. Então, dia 9 de junho, antes da FISPAL, pré-abertura da Semana de Alimentação Fora do Lar, você, associado da Brasel, está mais do que convidado para o nosso quarto encontro dos associados da Brasel, em 28 de maio. Já está na sequência, já é antes, né? Então, 28 de maio, Paulo Ferretti, Encontro de Negócios da Brasel. E acabou os recados, porque tem muita coisa, enfim, eu confundo tudo. Vocês botam lá a legendinha, tem esse daqui, faz a legenda acontecer para mim. Gente, um abraço, fiquem com Deus, boas semanas e bora voar.